Dizer que One Punch Man 3 tá feio pra caramba é chover no molhado. Todo mundo que viu essa pérola já sabe disso. A pergunta que eu acho muito mais interessante é o porquê. Por que uma obra gigante e consagrada como One Punch Man foi largada às traças desse jeito? A maioria das pessoas tem jogado a culpa no diretor do anime e nos animadores envolvidos. Porém, os motivos que levaram One Punch Man a virar essa bicheira aí são muito mais complexos. Antes de entender como o anime ficou tão ruim, a gente precisa entender como ele já foi tão bom. Então nesse vídeo a gente vai passar pela linha do tempo completa da produção do anime de One Punch Man. Vamos descobrir o porquê a primeira temporada funcionou tão bem, porquê a segunda decaiu tanto e o que é que tá ocasionando o apocalipse dessa terceira. Dito isso, bora começar com a era de ouro do anime de One Punch Man. A primeira temporada de One Punch Man foi feita pelo estúdio Madhouse e eles selecionaram o talentosíssimo Yujiro Fukushi como produtor de animação. Esse cara não era apenas o melhor produtor da Madhouse, ele é um dos maiores produtores da indústria de animes. E isso já foi um dos elementos chaves para o sucesso dessa obra. O produtor de animação é um dos fatores mais importantes para a gente saber se um anime vai ter uma animação top ou se vai ser uma tranqueira. Isso porque ele é a pessoa que vai montar o time para trabalhar no anime. Ele escolhe o diretor, os animadores, quem faz o storyboard, tudo que você pode imaginar é ele que escolhe. E como a maior parte dos animadores no Japão é tudo freelance, o produtor de animação precisa ter um bom networking. Sem isso, não importa se você está dentro de um estúdio grande ou não, você não consegue montar um time que presta sem ter conexões. Guarde bem essa informação porque ela vai ser muito importante no decorrer do vídeo. Esse produtor aí acabou trazendo para o projeto o Shingo Natsumi para assumir como diretor, e ele foi uma outra figura central para o sucesso do anime. Esses dois eram basicamente o Saitama e o Genos da vida real. Tanto o produtor quanto o diretor tinham uma coisa que nenhum dinheiro no mundo consegue comprar, meu bruxo: uma rede de contatos absurda com vários animadores lendários. Boa parte do time da primeira temporada eram amigos e conhecidos tanto do produtor quanto do diretor, uma equipe que foi formada ao longo dos anos de network. Um desses exemplos foi o Yutaka Nakamura, um animador lendário do estúdio Anime Torotoro, mas que é mais conhecido pelo trabalho frequente que ele faz junto ao estúdio Bones. Ele é conhecido por ter criado sequências icônicas em Fullmetal Alchemist, Mob Psycho, My Hero Academia e até mesmo Cowboy Bebop. Essa primeira temporada não foi um projeto corporativo típico. Ela foi um verdadeiro alinhamento de planetas por conta da quantidade de talentos de alto nível que estava envolvido ali. E ao contrário do que muita gente pensa, os caras não tinham muito dinheiro não, viu? O próprio Shikashi Kubota, o character design da série, disse na época que o orçamento que eles tiveram era bem modesto. E mesmo assim, eles entregaram uma coisa de altíssima qualidade. Para você entender a magnitude do que aconteceu aqui, o melhor paralelo que eu posso usar é com Chrono Trigger. Todo mundo conhece essa história. Para fazer esse jogo, juntaram três figuras lendárias da indústria de entretenimento japonesa: o criador de Final Fantasy, o criador de Dragon Ball e o criador de Dragon Quest. Uma reunião de talentos tão rara e que criou um jogo tão bom que foi quase um sonho se tornando realidade, ficando conhecida depois como o time dos sonhos. E assim como o Chrono Trigger reuniu o Dream Team dos videogames, a primeira temporada de One Punch Man também foi um verdadeiro time dos sonhos da animação. Uma reunião raríssima de talentos que se deu por conta das conexões do produtor e do diretor. Então o que realmente fez a primeira temporada brilhar não foi um cheque gordo dado por algum engravatado, como muita gente pensa, mas sim uma reunião de pessoas altamente talentosas, apaixonadas, que se importavam muito com o anime e que tinham as condições de trabalho mínimas para entregar aquilo. Porém, a partir de agora, meu bruxo, nós vamos iniciar o princípio das dores. Quando a primeira temporada de One Punch Man acabou, entrou em ação o verdadeiro satanás da indústria de anime moderna, meu bruxo: o comitê de produção. Eles são o grupo de empresas que investe dinheiro para fazer o anime. Ele é composto por gravadoras, empresas de action figure, editoras. Cada um coloca um pouco de grana para caso o anime flop, o que acontece com bastante frequência, o prejuízo seja diluído. E daí é aquilo, né? Quem paga mais, manda mais. E no caso de One Punch Man, quem tem mais influência é a dona Bandai.
Depois do sucesso monstruoso da primeira temporada, o comitê de produção do anime queria a segunda temporada o mais rápido possível para farmar em cima do sucesso da obra. Só que havia um pequeno problema nisso daí. Toda a equipe da primeira temporada já estava comprometida com outros projetos. Gente competente nunca fica sem serviço. Mas aí você pensa, ué, é só o comitê de One Punch Man entrar na fila e esperar esse pessoal ficar livre de novo, não é? Ah, meu bruxo, quem dera os engravatados pensassem desse jeito. One Punch Man tava no auge da popularidade. Eles não queriam esperar, eles queriam lucrar mais e o mais rápido possível. Então, ao invés de esperar a equipe original, o comitê decidiu fazer a maior cagada pros fãs de One Punch Man. Eles tentaram continuar o sucesso da primeira temporada sem a equipe que fez esse sucesso acontecer. Logo, eles procuraram um estúdio que produzisse o anime no prazo insano que eles queriam. E aí apareceu quem sempre aparece quando um anime a toque de caixa precisa ser feito: o infame estúdio conhecido como JC Staff. Zoeiras à parte, pessoal, a qualidade desse estúdio não é tão bicheira quanto a galera fala não, tá? Eles têm bons animes e bons artistas na folha de pagamento deles. O problema desse estúdio é o volume de projeto que eles aceitam, meu bruxo. Eles pegam tanta coisa e ao mesmo tempo que na maioria das vezes não dá pra manter a qualidade. Parece até que os caras estão passando fome de tanta coisa que eles pegam, tá ligado? Só pra você ter uma noção, o produtor dessa segunda temporada foi o Atsushi Fujishiro. E diferente do produtor anterior que trabalhava em um projeto a cada 2 anos, esse mano aqui só em 2019 tava trampando em 4 animes simultaneamente. Bicho, é impossível manter a qualidade desse jeito. Mesmo que a JC Staff tenha bons profissionais, eles normalmente estão sobrecarregados. Então nem sempre eles conseguem alocar os melhores artistas nos projetos ideais. Somado a isso, esse novo produtor tinha uma rede de contatos infinitamente mais modesta comparadas ao produtor anterior, o que não possibilitava as melhores escolhas para montar o time. Essa limitação de network o levou a escolher como diretor o Chikara Sakurai, um cara que é experiente, já trabalhou em bastante coisa, mas que não se comparava ao diretor anterior. Ele é bem mais fraquinho nesse quesito. Com todos esses fatores, era impossível replicar o nível de excelência da primeira temporada. Então a gente teve ali uma segunda temporada que ficou bem mequetrefe. Mas agora você pensa, ok, a segunda foi feia, mas com 6 anos de diferença entre a segunda e a terceira, eles vão conseguir caprichar, né? Hoje, com a terceira temporada em andamento, a gente vê que não mudou bodega nenhuma, né? Na verdade, piorou. O estúdio e o produtor continuam os mesmos. E esse tempo todo de uma temporada pra outra não foi gasto com One Punch Man. O produtor trabalhou em 10 outros animes nesse intervalo. Ou seja, menos tempo ali pra trabalhar no coitado do One Punch Man. Só que a situação deu ali uma piorada comparado com a temporada anterior, porque o diretor Sakurai pulou fora. Então, como novo diretor, colocaram o coitado do Shinpei Nagai. Essa escolha específica mostra o quanto a produção desse anime estava com dificuldade de encontrar um novo diretor. Puxando ali a capivara do cara, a gente percebe que, infelizmente, ele não tinha o currículo para dirigir uma obra com as particularidades que o One Punch Man tem. Pra começar, que o cara nunca tinha comandado uma série de anime de 20 minutos. O quê? Pois é, meu bruxo, o histórico dele é de animações mais curtas, anime de 5 minutos, tá ligado? Além disso, o foco da carreira dele até esse momento não eram obras de ação. Eram as comédias românticas, um eti meio duvidoso e até uns rentões ali no meio, tá ligado? Ele mesmo veio em público e admitiu que não tinha experiência com projetos no naipe do One Punch Man. E o que mais complica a situação dele é que o Nagai não faz parte do clube do Bolinha. Como nós vimos na primeira temporada, os animadores top de linha costumeiramente se ajudam, trocam favores, se chamam para outros projetos, criando ali uma rede de confiança e camaradagem entre si. Mas o Nagai não faz parte dessa panela. Ele não tem contatos, relações, amizades com animadores lendários. E o produtor de animação, que é o cara que realmente precisa se preocupar com essas coisas, também não tem lá muitos contatos. E ainda por cima tá abarrotado de projeto, tendo que gerenciar os poucos contatos que tem. Isso tudo deixa o coitado do Nagai refém dos artistas internos
internos do próprio estúdio e também de terceirizações vindas da China. Então o Shinpei Nagai é o cara no pior cargo possível, no pior momento possível e com o menor poder possível. Ele não tem o currículo ideal pra isso aqui. Ué, Eric, mas se a coisa tava tão feia e o cara sabia que não tinha o que era necessário pra assumir esse cargo, por que foi que ele aceitou, hein? É aquilo, né, meu bruxo? Além do cara precisar pagar os boletos, o principal motivo provavelmente é a boa e velha troca de favores. O Nagai foi escalado não porque ele era a melhor opção, mas porque era o que tinha, tá ligado? E ele aceitou mesmo sabendo das dificuldades, porque a troca de favores e o networking valem muito mais do que qualquer tipo de dinheiro nessa indústria, meu bruxo. A primeira temporada só saiu incrível daquele jeito porque o produtor e diretor tinham uma rede de contatos muito grande. Então fazer networking nessa indústria é fundamental. Muitas vezes compensa você trabalhar naquilo que você não quer apenas pelos contatos e favores que você vai ganhar com isso. E provavelmente foi o caso aqui. Com todo esse contexto dado, a chance de sair algo bonitão feito a primeira temporada era zero. Mas a gente não imaginava que o negócio ia ficar uma bicheira tão grande como tá saindo, velho. Você vê que a coisa tá feia quando o mangá parece ter uma animação melhor que a do anime. Não dá pra defender a qualidade final do produto que foi entregue pra gente, ao menos até o momento que foi o episódio 6, né? Mas o que uma galera aí fez com o diretor Nagai foi uma baita de uma covardia. É justo criticar o trabalho que alguém entrega, mas não a pessoa dela, né? Xingaram tanto o cara, encheram tanto o saco dele, que ele teve que fechar a conta do Twitter. Fora que ele não é o verdadeiro responsável por essa bagunça toda, ele é só um sintoma. A culpa de verdade mesmo é do comitê de produção. É o comitê que decide o cronograma, o orçamento e qual estúdio vai produzir a obra. Foram eles que não quiseram esperar a Madhouse ou outro estúdio bom ficar disponível e decidiram entregar de bandeja uma obra gigantesca como One Punch Man 2 e 3 com um prazo de produção super ridículo para um estúdio com menos talentos e que tem o histórico de estar abarrotado de projetos. Esses comitês malditos têm essa visão de mundo distorcida de que eles precisam lançar animes o tempo todo para lucrar o tempo todo, priorizando ali lucros rápidos acima da qualidade das obras. É por isso que toda temporada sai cada vez mais e mais animes feitos a toque de caixa e com uma qualidade porca. Então toda essa desgraceira que tá acontecendo com One Punch Man 3 é um sintoma de algo maior. E é claro, a senhora JC Staff tem ali a sua culpa no mercado, porque eles tentam morder mais do que eles conseguem mastigar, né? Como eu disse antes, esse estúdio tem gente boa trabalhando pra eles. Inclusive, eles têm bons exemplos de anime de ação, como Danmachi e o Toaru Railgun. Esse último foi o melhor anime deles em quesito de produção visual. Bastava eles entregarem One Punch Man pra essa linha de produção que é mais focada em ação e o resultado seria infinitamente melhor do que está saindo agora. Eles não fizeram isso provavelmente porque estão atolados de trabalho, mas isso só mostra uma coisa: o One Punch Man não era uma prioridade para JC Staff. E o pior é que eles já têm essa má fama de pegar muita coisa há um bom tempo. A gente viu que a segunda temporada não ficou legal, então por que o comitê entregou o anime para eles de novo? Provavelmente por razões financeiras, eles são mais baratos e tem mais disponibilidade. Mesmo tendo ficado meia boca, o One Punch Man 2 ainda lucrou, então para eles não era um grande problema. O que entra de novo nessa questão dos comitês priorizarem velocidade e orçamentos baixos do que a qualidade final do bagulho. E o pior é que esse sistema continua a funcionar porque parte do público tá acostumado a aceitar produções chechelentas. Mesmo quando eles reclamam, eles continuam assistindo. Agora mesmo a galera que tá reclamando do One Punch Man tá assistindo essa porcaria. E para o comitê, isso é tudo o que importa. Por que uma empresa vai melhorar a qualidade do produto se ele já vende mesmo sendo medíocre? É a mesma coisa que acontece com Pokémon, por exemplo. Ano após ano a Game Freak lança um jogo mais porco e medíocre que o outro. E sempre ela bate recorde de vendas porque os fãs, apesar de ficar reclamando, compram do mesmo jeito. O mais irônico disso tudo é que enquanto os fãs de One Punch Man estão chorando, os de Soul Sailor Frieren estão rindo à toa, pois o milagre que a Madhouse fez na primeira temporada do One Punch Man, ela repetiu com o Frieren. E se a dona Bandai tivesse sido paciente e esperado os caras ficar disponível, a segunda e talvez até a terceira temporada poderia ter tido uma qualidade parecida. Então no final do dia, meu bruxo, o verdadeiro culpado
preocupado é essa linha de produção desenfreada que se tornou a produção de animes moderna. Para um anime ter ali uma boa produção, você precisa dar tempo adequado para as pessoas trabalharem, condições humanas para eles não ficarem sobrecarregados e principalmente você precisa de produtores, diretores e animadores muito habilidosos. E One Punch Man 3 não tem nada disso e é por isso que tá saindo essa bicheira. Agora eu estou ansioso para ler os comentários de vocês aqui embaixo. Escreve aí o que você acha dessas questões que a gente conversou aqui hoje, fechou? E basicamente era isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado aos membros do canal por apoiarem esse conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.